Bom, essa daqui é a PUC de São Paulo. Esse é o campus Monte Alegre, é o principal campus da PUC de São Paulo, ou pelo menos o maior. E nós somos um grupo de 5 pessoas que fazemos mestrado em Linguística Aplicada aqui. E muita gente pergunta o que é Linguística Aplicada, o que é que um estudante de mestrado da PUC faz, o que é que a gente estuda, o que é feito aqui em relação à Linguística Aplicada, que tipo de linguística é essa, é um tipo de linguística ou não é. Enfim, a gente fez esse pequeno vídeo tanto para tentar responder essas perguntas, quanto para mostrar um pouco da história da linguística, mostrar como e por que a coisa está do jeito que é hoje e tentar mostrar um pouco mais do que se estuda aqui dentro. E de repente as pessoas que estão interessadas em estudar ou que possam ter algum interesse despertem isso e, poxa, aqui é um lugar legal, não é legal? Mas eu acho que isso aqui é um vídeo legal para qualquer pessoa que potencialmente vai fazer um mestrado no futuro, que pode interessar várias pessoas. A gente vai mostrar um pouco do que é a PUC, do que é a Linguística Aplicada e do que a gente estuda aqui dentro. Bom, essa aqui é a igreja da PUC e eu escolhi a igreja para começar a falar sobre a história da linguística, sobre como a linguística chegou no que a gente conheceu hoje. Justamente porque antigamente o conhecimento era uma coisa que era guardada pelas pessoas do clero, né? Por padres, por papas e por pessoas da religião católica, né? O conhecimento ocidental, especialmente no que se trata de linguística, ele está diretamente ligado, naquela época, com os padres e com a escolástica. Então o que acontece? Antigamente, o grego, o latim, línguas derivadas, elas eram estudadas por meio de léxico-gramática, sabe? Traduzindo e fazendo exercícios e aprendendo vocabulário. Então eram exercícios extensivos e traduz até que você aprenda aquela língua, né? Então você vai pegar textos e mais textos e ler e inserção de vocabulário, em tradução atrás de tradução. Até que, conforme as línguas foram se popularizando, a Europa média se desenvolveu e a coisa foi mudando, as pessoas começaram a perceber que não era bem assim a questão de aquisição da primeira língua, e os métodos de estudos foram se revolucionando e começaram a mudar pouco a pouco, até que no século XIX surgiu uma metodologia nova, baseada justamente na crença de que para que a pessoa pudesse aprender bem uma segunda língua, ela tinha que se inserir naquele ambiente. Então, se você quer aprender francês, você vai para a França e estuda francês. Se você quer aprender inglês, você vai para a Inglaterra e estuda o inglês. Isso também continuou mudando e continuou evoluindo. Houve um período em que surgiu o Saussure, que é na década de 40 e 50, e nesse período a língua era estudada como estrutura física. Existe uma estrutura que rege mais ou menos todas as línguas e as pessoas aprendem desse jeito. O Saussure, ele é conhecido popularmente até hoje como o pai da linguística. Os métodos que a gente estuda na escola aqui do Brasil até hoje são baseados na contribuição que ele fez para o mundo. E apesar disso, depois do Saussure a gente teve Chomsky, que surgiu nos anos 60, que é da gramática gerativa transformacional. O que significa isso? Para o Chomsky, o conhecimento, a língua, a habilidade de se comunicar da gente é uma coisa inerente. A gente já nasce com aquilo como se fosse um olho, uma boca, o nosso aparelho de voz. A gente nasce capaz de falar e a gente só faz aprender aquela língua, como se existisse uma gramática universal que rege tudo acima disso. E esse cara ele foi contestado mais ou menos nos anos 70, 80, 90. As pessoas perceberam que não era bem assim. Você não nasce com essa habilidade como uma coisa cognitiva, você desenvolve ela por meio da sua relação com a sociedade. E essa ligação forte entre o nosso processo de falar e de comunicar com as nossas práticas sociais e culturais é o que fez surgir a linguística aplicada, a sociolinguística e outros campos. E aí a linguística aplicada é o que a gente estuda aqui na PUC, basicamente, né? Esse bloco que a gente está vendo aqui de frente para a Universidade é o LAEL, que é o bloco de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E é aqui que eu estudo. O LAEL
Programa de Linguística Aplicada, Ensino de Línguas, foi criado em 1970. O LAEL foi o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu em Linguística Aplicada fundado no Brasil e foi reconhecido como Centro de Excelência pelo CNPq em 1971. Em 1973, o programa de mestrado foi credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Em 83, foi a vez do programa de doutorado, que já havia sido criado em 1980. Em 96, o programa passou por um processo de reestruturação para poder abraçar a diversificação de interesses e mudanças de conceito, tanto no campo da linguística aplicada, quanto em relação aos estudos da linguagem. Ele passou, então, a incluir múltiplos campos de atuação. Aí, a partir de 97, ainda mantendo a sigla LAEL, o programa passou a ser denominado Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. O objetivo do LAEL é formar mestres e doutores que venham a se tornar pesquisadores de alta qualidade e docentes para o nível superior no campo interdisciplinar da linguística aplicada e dos estudos da linguagem em geral. O programa também trabalha na supervisão de pós-doutores que escolhem o LAEL para desenvolver atividades de pós-doc na área. Ensino, pesquisa e extensão caracterizam-se pela diversificação e flexibilização da noção de linguística aplicada e dos estudos da linguagem, de forma a possibilitar novas linhas de investigação e docência focadas na reflexão sobre o fenômeno da linguagem e suas formas de interação. As linhas de pesquisa do programa concentram hoje 4 âmbitos principais de investigação e atuação: linguagem e educação, linguagem e trabalho, linguagem, educação e tecnologia e linguagem e patologias da linguagem. Bem-vindo ao LAEL. E o que faz, então, uma pessoa vir para o LAEL? Quais são suas aspirações? Eu acho que ninguém melhor para responder essa pergunta que os próprios alunos do LAEL. Então, e você? O que te fez vir ao LAEL? Olha, eu sou cantora e preparadora vocal há muitos anos, então eu posso dizer que foi o próprio canto e as peculiaridades da prática de ensino da voz cantada que me trouxeram para o LAEL. Ao longo do tempo, na medida em que fui intensificando a minha atuação profissional, fui tendo cada vez maior consciência das necessidades de treinamento e abordagens pedagógicas interdisciplinares para essa área. Com essa inquietude, busquei um programa de mestrado que pudesse oferecer esta possibilidade de integração de perspectivas, que fosse capaz de me dar subsídios para a construção de uma postura questionadora e reflexiva durante a atuação pedagógica e o treinamento para a performance artística. Outra questão que era importante para mim era que o programa contasse com um sólido suporte teórico e profissionais de significativa atuação. Sendo assim, depois de 2 anos de muita procura, encontrei o LAEL e dentro deste o grupo GFala, dedicado a investigar as relações entre a produção, a percepção da fala, de voz e canto, com base nas ciências da fala. Este grupo é conduzido pelas professoras doutoras Sandra Madureira e Zuleika Camargo e ofereceu as condições de estudo e pesquisa de mestrado que eu tanto busquei. Espaço para o comprometimento com a reflexão e questionamentos através de uma abordagem múltipla, interdisciplinar e transgressora, pois não busca a construção de novas certezas absolutas, mas, antes de tudo, o compromisso com a pesquisa científica que promove novas inquietudes e novos caminhos. Por que você veio para o LAEL? Bom, eu queria voltar a estudar já fazia um tempo, e aí um colega meu falou que aqui tinha estudos de som, de fonética, estudos da fala, e a minha área que eu queria voltar a estudar é a pronúncia. Aí eu entrei no site, pesquisei, li alguns artigos da professora Sandra, que era sobre fonética acústica e a tecnologia aplicada ao ensino da pronúncia. E aí por isso eu resolvi estudar aqui. E você? Ah, legal. Bom, eu queria já estudar o mestrado, eu estava na faculdade de tradução, era a minha segunda faculdade, e eu não queria ficar parado aí, eu queria fazer alguma coisa a mais, até que as minhas professoras perceberam que as coisas que eu escrevia
não eram tão simples quanto as coisas que o pessoal da faculdade escrevia. E eu já queria essa ponte. Uma das minhas professoras perguntou: você já pensou em fazer um mestrado? Eu, poxa, que legal. Bem na época eu estava estudando morfologia e eu fiquei encucado com essa coisa de masculino, feminino, e no inglês a gente tem um it que é neutro, mas no português não tem. Por que eu não posso estudar isso, né? Por que a gente não tem essas coisas no português? Por que tem que ser tão complicado? E aí eu procurei a USP, procurei o Mackenzie, mas ninguém tinha uma linha de pesquisa que fugisse dessa coisa tradicional, sabe? É assim porque é assim e pronto. E quando me apresentaram para o pessoal daqui da PUC, que eu percebi que a coisa realmente era diferente, que aqui as pessoas faziam pesquisas diferentes, que aqui o foco das pessoas era justamente o que fugia ao padrão. E aí o meu orientador gostou do que eu pretendia pesquisar, e eu vi que meu projeto se encaixava aqui na PUC do Lael, e preparei meu projeto, tentei, e aqui estou. E você, por que você veio para o Lael? Bom, eu sou intérprete de conferência, né? E basicamente na interpretação de conferência você se baseia completamente na fala, tanto na fala do orador quanto na fala que você vai produzir para o teu ouvinte. Então essas questões de fala e da análise desse discurso, como ele funciona, qual é o número de pausas, com que velocidade, com que frequência, a curva melódica. Todas essas coisas são questões importantes, tanto na interpretação como trabalho, mas também na formação de novos intérpretes. E eu achei aqui no Lael um programa que trabalha com a fonética acústica que, pelo menos até onde eu sei, é absolutamente único no Brasil. Eu acho que o Lael me possibilita uma investigação e um equipamento de investigação que é absolutamente singular, e é por isso que eu vim para cá. Conta pra gente, por que você veio para a PUC e por que você veio para o Lael? Eu vim para a PUC porque tem um projeto de vida, que com 50 anos de idade eu não queria ficar sentado numa cadeira em casa assistindo televisão, eu queria mais, queria ajudar, queria contribuir para com a sociedade. Por isso eu vim para o Lael, por isso eu escolhi o mestrado. Justamente por causa disso, para querer uma coisa melhor para mim, para meus filhos. Não simplesmente por ter um título de mestrado, mas simplesmente uma nova forma de entender o mundo, entender as coisas da vida. Poder estar contribuindo para a construção de uma nova sociedade, de uma nova perspectiva de vida. Poder fazer parte de um mundo melhor para todos nós. Ser um exemplo para meus filhos até. Isso é o mais importante. E vir para o Lael, eu acho que foi muito bom.